Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Luciano Pellegrino, ortopedista especialista em coluna, médico do núcleo de coluna do Hospital Sírio-Libanês. Primeiramente, Luciano, bem-vindo, obrigado pela sua disponibilidade. E a ideia é estar discutindo com você hoje a respeito da dor lombar, também conhecida como dor nas costas ou lombalgia, né? Então, bem-vindo e espero que a gente aproveite esse tempo aí com você. Olá, João, obrigado pelo convite, agradeço aí pela oportunidade da gente esclarecer um pouquinho mais os principais aspectos aí das doenças da coluna. Ótimo. Se a gente for considerar as dores nas costas, a gente, assim, a grande maioria das vezes a gente vai chegar no diagnóstico de uma dor lombar que é chamada de inespecífica ou dor de origem mecânica, né? O que é isso? Bom, a dor lombar aguda, inespecífica, ou dor lombar de origem mecânica é a mais comum de todas, né? Mais de 80% dos casos de dor nas costas, e ela ocorre aí em 80% da população em algum momento da vida. E a principal causa é a dor muscular, né? E muitas vezes é o paciente sedentário que não faz um bom fortalecimento e às vezes num movimento brusco ou numa posição ruim, começa a ter essa dor inespecífica. E ela é aguda porque normalmente ela dura poucos dias. Ela tem um início agudo e em poucos dias, no máximo um mês, é uma dor que ela é autolimitada, ela acaba melhorando. Na maioria dos casos é um aviso aí da coluna para a gente que algo tem que ser feito para uma prevenção, né? Mas a causa básica é a dor muscular, de origem de falta de uma musculatura, uma estabilização da coluna vertebral. Legal. Agora, se a gente pegar, a gente volta a mexer no consultório, mas me falaram que é uma dor de origem mecânica, inespecífica, mas, pô, eu fiz uma ressonância magnética e ali mostra que tem protusão de disco, ali mostra que tem, enfim, algum disco ressecado, algumas outras alterações que você vai ver de exames, né? Isso pode estar presente mesmo nesses casos de dor inespecífica, vamos dizer assim. Pode. Inclusive, essas alterações, elas são alterações normais do desgaste e envelhecimento da coluna. Praticamente todas as pessoas acima dos 30 anos vão ter uma degeneração, um desgaste do disco, uma desidratação, uma protrusão, um abaulamento. E é interessante que existem trabalhos mostrando que se você fizer ressonância de 100 pessoas, 30% vão ter essas alterações e nunca tiveram dor na coluna. São alterações inespecíficas. Então, na maioria das vezes, nessas dores agudas, mecânicas, que melhoram, são autolimitadas, vai aparecer essa alteração na ressonância, desidratação do disco, degeneração, protrusão, abalamento, até osteófito, né, que é o famoso bico de papagaio, e a dor vai melhorar por uma questão muscular mesmo e não tem relação muito com esse desgaste. A não ser quando num exame específico a gente detecta alguns sinais e sintomas específicos do desgaste do disco, da protrusão, enfim, que a gente pode falar um pouco mais aí para frente. Ah, legal. Então, quer dizer, acho que é importante já chamar a atenção para isso, porque muitas vezes a gente vai ver pacientes com certas alterações na coluna e é aquela coisa, mas eu tenho uma hérnia de disco, né? E às vezes está sem doer há um ano, há 2 anos, né? Quer dizer, não é porque tem essas alterações no exame que aquilo lá é a causa da sua dor. Exatamente. Inclusive, como exemplo, a hérnia de disco é uma patologia que, quando causa dor, é uma dor bem específica. Então, é uma dor que sai da coluna, ela corre no trajeto do nervo, ou do braço, ou da perna, dependendo de onde estiver a hérnia, dá alteração de sensibilidade, às vezes alteração de força, reflexo, enfim. Não é uma dor lombar apenas mecânica e inespecífica, né? Então, ela tem outros sinais e sintomas associados. E é muito comum também presença de hérnia de disco na ressonância sem sintoma. Essa é outra questão também. Ótimo. Bom, ainda que a dor mecânica seja a causa da maior parte dessas dores, né?
Tem outros problemas que podem estar cometendo a coluna que de fato geram uma preocupação e que não podem passar batido, né? E é até uma coisa relativamente comum, né? Como é tão comum a dor mecânica, então o paciente passa no consultório, às vezes de alguém que não é tão especialista, alguém que não olha com tanto cuidado, e fala, não, isso é uma dor muscular, isso é uma dor... E no fundo tem algum outro problema associado, né? Ah, que outras condições, assim, das mais comuns que a gente tem que descartar num paciente com dor lombar? Então, existem duas situações de dor lombar, só na lombar, né, sem radiação, que são muito comuns no consultório, dependendo da faixa etária, e que a gente pode exemplificar aí no diagnóstico diferencial e que aí tem que ser investigado e o tratamento muitas vezes é um pouquinho diferente. A primeira delas é a fissura do disco, ou a gente chama de rotura do ângulo fibroso, né? O disco ele tem uma capa que chama ângulo fibroso e é muito comum em paciente jovem, 30, 40 anos, a musculatura não está boa, de repente faz um movimento brusco, ou um esporte de final de semana, uma torção, flexão, e rompe esse ângulo, não chega a formar uma hérnia de disco, mas isso é suficiente para travar a coluna, então trava a lombar, pronto-socorro, fica dias doendo, e é uma dor que não melhora em uma semana, 10 dias com um anti-inflamatório comum. Normalmente leva semanas para essa lesão cicatrizar, às vezes 6 a 8 semanas, até 2 meses. Então esse é o paciente que geralmente acaba indo para o especialista de coluna, acaba fazendo a ressonância e o diagnóstico é diferente de uma dor lombar inespecífica. E outra causa bem comum, aí no paciente mais idoso, acima dos 65, 70, é a artrose facetária, que muitas vezes faz uma coisa que a gente chama de síndrome facetária, né? Evolui com uma artrite, uma inflamação dessa articulação com líquido. Imagina um joelho inchado, né? No idoso com artrose, a mesma coisa acontece, um inchaço dessas articulações, um edema, um derrame articular, e muitas vezes causa uma dor que dura semanas também até tratar e melhorar. Muitas vezes no exame físico a gente consegue diferenciar não só pela faixa etária, mas também por algumas manobras, quando a dor é mais discogênica, causada pelo disco, ou quando a dor é mais facetária, causada por essa artrose no idoso. Então, são duas situações que estão muito associadas com a dor lombar, que às vezes confunde com a inespecífica, tá? Ótimo. Um diagnóstico que é relativamente comum, às vezes, e no fundo, não deixa de estar dentro desse espectro aí da dor inespecífica ou mecânica, é ah, uma tensão, uma tensão muscular, enfim, ah, enfim, a contratura muscular pós-atividade física, né? Aí você falou muito dos sedentários, né? De pessoas mais sedentárias que desenvolvem esse tipo de dor. Essas contraturas, elas acontecem também no paciente mais ativo fisicamente. Sim, com certeza. Inclusive, atletas de explosão, jogador de futebol, é muito frequente, né? Muita distensão, às vezes contratura do quadrado lombar, da região ali do piriforme, que causa uma dor que mimetiza mais ou menos uma ciática. Não é só no sedentário, no atleta também, principalmente aquele que não teve um bom preparo pré-jogo, pós-jogo, pode acontecer também. Tá. E a dor miofacial, o que seria aí dentro desse espectro de diagnóstico? Então, a dor miofacial, ela pode estar relacionada à atividade física, mas uma lesão muscular e tudo mais, mas muitas vezes é uma dor específica de vício postural. Então, realmente do sedentário. É aquele cara que fica inteiro sentado torto na cadeira, no sofá, e acaba fazendo contraturas específicas mais de um lado da coluna do que do outro, e muitas vezes evolui para dor crônica, fica meses ali doendo aquela contratura, às vezes para fazer um bloqueio miofascial, uma soltura muscular. Então, ela está um pouco mais relacionada ao sedentário do que o atleta. Ótimo, legal. Bom, em termos de diagnóstico, a gente tem algumas situações. A dor inespecífica, a dor muscular, muitas vezes a gente vai considerar muito mais pelo exame físico, né? Pela avaliação clínica.
e muitas vezes até trata com base nisso, né? Mas existem algumas situações onde, de fato, a gente precisa investigar melhor essas dores, né? É o que a gente chama de red flags, né? Os sinais de alerta para a necessidade de uma investigação maior. O que seria isso? Então, esses sinais de alerta são basicamente sinais relacionados a déficit neurológico, então é aquela dor que além da dor local, ela tem uma irradiação específica para o trajeto de um nervo, então dor no ciático, dor que irradia para o braço, dá uma braquialgia, uma alteração de sensibilidade no membro, né, no braço ou na perna, uma alteração de força, então o paciente está mancando, está com dificuldade para levantar um pé em relação ao outro, alterações do reflexos profundos que a gente testa no consultório, e aí tem alguns dados na história clínica que são importantes. Então, dor noturna, dor que o paciente acorda à noite, isso não é normal na coluna, ele está em repouso, de repente começa a doer a coluna. Então, é um sinal de alerta para uma patologia um pouco diferente. Dor associada à febre, também não é normal na coluna. E aí a gente tem alguns sinais de emergência, né, que estão relacionados a uma síndrome da cauda equina, que é relativamente raro, mas é uma emergência, tem que ir para o pronto-socorro, que é o paciente que evolui ou com uma incontinência urinária, ou uma anestesia, uma falta de sensibilidade na região do períneo, falta de reflexo nos pés, no tendão patelar. Então, é uma tríade aí que, quando aparece algum desses sinais, é muito importante o paciente procurar ajuda médica o quanto antes. Legal. Bom, nesses pacientes que não têm esses sinais de alerta, então muitas vezes ele desenvolve esses quadros de dor, ou é uma pessoa que já tem um histórico de dor nas costas, e aí por algum motivo, que às vezes se reconhece alguma origem ou não, vem essa crise de dor. Ou então uma pessoa que às vezes vai fazer uma obra em casa, vai montar um móvel, vai fazer uma mudança, faz algum esforço fora do que ele está habituado, uma atividade física, esportiva que não estava habituado, e aí dá aquela crise de dor, né? Então, ou seja, ou é uma dor aguda de fato pontual, ou é aquela dor crônica, mas com períodos de agudização, que é muito comum nas dores lombares, né? Então, o que eu queria discutir um pouco com você agora é o que fazer nesses momentos de piora de dor, né? Primeiro, assim, em relação à parte medicamentosa, nós não precisamos entrar em específico em que medicamento específico que é prescrito, mas como é que você conduz, assim, de modo geral, o tratamento medicamentoso desses quadros agudos de dor? Medicação, quando que se fala, olha, a medicação de fato é necessária nesses casos, né? Então, na maioria dos casos da lombalgia específica, o paciente em 24, 48 horas, tomando um analgésico simples em casa, fazendo uma compressa morna, acaba melhorando. Mas nos casos que ele chega para a gente já com dias de evolução e dor persistente, se ele não tiver nenhum sinal de alerta, que nem a gente comentou, né, nenhum sinal neurológico, alguma irradiação, enfim, por uma dor bem muscular, a primeira linha aí de medicamentos que a gente usa acaba sendo os anti-inflamatórios não hormonais, não esteroidais, né? Anti-inflamatórios normalmente por 5 a 7 dias, compressa morna, um repouso relativo, assim, pode caminhar, fazer suas atividades, mas parar a atividade esportiva por uma semana e aí a gente reavalia, né? Diria aí que 80, 90% com essas medidas acaba melhorando e aí retoma as suas atividades. Eventualmente, quando a gente tem lesões maiores, que nem eu comentei sobre o disco, né, uma lesão da capa ali do disco, do ânus fibroso, o paciente está travado, enfim, ele não tem uma radiação neurológica, mas é uma dor mais importante, aí a gente precisa associar, além do anti-inflamatório não hormonal, muitas vezes um corticoide de depósito, uma injeção na farmácia intramuscular. É isso realmente que tira daquela crise mais forte. E, eventualmente, a gente associa algumas medicações de acordo com o sintoma. Então, se ele tem um pouco de radiação para o nervo, às vezes a gente associa uma medicação para o nervo, uma medicação para dor neuropática, às vezes algum opioide, se necessário, para uma dor mais forte, né? Legal. Outra Pode falar. conduta
Outra questão importante é a reabilitação. Isso existe uma confusão muito grande entre os profissionais, porque existem 2 tipos de fisioterapia em 2 fases, né? Essa primeira fase que o paciente está com dor ou está travado, o ideal é uma fisioterapia apenas analgésica. Então, uma reabilitação só para analgesia. Então, ultrassom, TENS, infravermelho, soltura muscular, uma leve manipulação. Eu não recomendo nessa fase fazer alongamentos, fisioterapia motora e nem quiropraxia, sabe? Isso é bem controverso, mas o ideal é que nessa fase inicial não manipule muito o paciente. Passado esses primeiros dias, o paciente saiu da crise, aí é fundamental que ele faça realmente a reabilitação motora, porque é isso que vai prevenir novas crises, né? Então, aí tem que fortalecer o core, a musculatura paravertebral estabilizadora, né, períneo, alongar isquiotibiais, a musculatura do quadríceps, porque provavelmente essa foi a causa dele ter entrado numa crise. Mas essa segunda fase da reabilitação, da parte muscular, seria após a saída da crise aguda de dor, né? Outra questão é a compressa. Tem uma confusão também entre calor e gelo. O ideal na coluna é calor, sempre calor para relaxar a musculatura, né? Diferente das articulações que a gente usa gelo, né? Ótimo, legal. Bom, e à medida, eu não vou entrar tanto nesse detalhe da reabilitação, a gente tem um outro conteúdo focado especificamente em reabilitação para dor nas costas. Então, acho que acho que deu para entender um pouco, em linhas gerais, assim, quando e como fazer isso, né? Mas, de fato, é um dos principais tratamentos para dor lombar, é uma parte fundamental do tratamento, e aí tem uma discussão grande de técnicas, de momentos, o que fazer em cada momento. Isso aí a gente está discutindo em um outro conteúdo, né? Agora, existem outros tratamentos médicos que podem ser considerados quando essa dor começa a ficar crônica, né? Quando ela começa a ser aquela dor que não melhora ou que dá uma aliviada, uma piorada, mas que está sempre ali presente ou muito recorrente, né? E queria discutir um pouco com você essas opções. Quer dizer, acupuntura, você considera para tratamento de dor nas costas? Quando que você considera isso? Considero. A acupuntura, na verdade, eu considero até na fase aguda, né? Muitos pacientes têm um bom resultado com a acupuntura. Isso varia muito de paciente para paciente. Já na dor crônica, a dor crônica, assim, pela definição, teoricamente, são dores com mais de 3 meses de evolução, né? Porque a dor aguda, normalmente ela está relacionada a alguma lesão que, após a resolução, ela resolve. A dor crônica, não. Já é uma doença crônica que está causando dor recorrente, então imagina uma artrose na coluna, ou uma lesão crônica ali do disco, enfim. E aí o paciente tem períodos de melhora e períodos de pior, né? Então, remissão e agudização. No paciente com dor crônica, a abordagem ela tem que ser um pouquinho diferente. Então, é uma abordagem que não adianta a gente ficar entrando com um anti-inflamatório não hormonal, que é uma medicação para dor aguda. Aí a gente lança a mão de medicações para dor crônica, que são medicações muito na linha dos tricíclicos, envolve muitas vezes um tratamento associado da questão psicológica, porque o paciente já tem um abalo ali psicológico pela dor, né? Então, são medicações para dor crônica. Então, tem uma série de medicações possíveis. A acupuntura ajuda muito nesses pacientes, mas aí tem que ser um tratamento bem multidisciplinar. Dor crônica é sinônimo de tratamento multidisciplinar e muitas vezes até associar alguns bloqueios para dor, algumas infiltrações, para sair daquela fase de agudização, daquela fase de crise e entrar em remissão, né? E o paciente com dor crônica, muitas vezes, ele tem recorrências ao longo do ano, né? Então, são dores um pouquinho mais complexas da gente manejar ainda. Legal. Bom, aí tem toda uma questão postural, de mudança de estilo de vida, tudo isso aí a gente já acabou abordando muito nesse outro conteúdo aí de reabilitação, né? Ah, Injeção de pontos gatilhos, o que você considera disso para dor lombar? Então, a infiltração do pontos gatilho,
a gente, na prática, né, o especialista em coluna acaba não fazendo muito, né? Por quê? Quando a gente parte para um procedimento um pouco mais invasivo, aí, que no caso é minimamente invasivo, né? A gente acaba fazendo um bloqueio já direto na coluna, então guiado por imagem, então a gente vai direto no ponto que a gente está achando que está causando a dor no paciente, porque essa contratura, essa contratura muscular, né, o famoso nó, né, que o paciente fala, tem um nó aqui, um nódulo, a causa dele está vindo lá da coluna. Então é um nervinho, um raminho do nervo que está indo para aquela região e a musculatura está contraturada. Então, infiltrar o ponto gatilho ajuda um pouco com o anestésico, mas não é tão efetivo que nem você agir direto no ponto que está causando o problema. Então, a gente acaba fazendo um bloqueio já um pouco mais profundo, guiado por imagem na coluna. Tá? Ótimo, legal. E esses bloqueios, você faz em consultório, você faz em centro cirúrgico? É possível fazer no consultório, guiado por ultrassom, mas na minha prática eu acabo fazendo no centro cirúrgico, guiado por radioscopia. Eu acho mais confortável para o paciente, mais seguro também, porque ele é monitorado, o anestesista faz uma leve sedação, que nem quando vai fazer uma endoscopia, algum procedimento ambulatorial, então o paciente dorme. E pela radioscopia, que é uma espécie de um raio-x portátil, a gente consegue guiar precisamente o ponto que a gente vai aplicar. Então, o paciente fica ali 2, 3 horas no hospital, já vai embora para casa no mesmo dia, com segurança, monitorização cardiovascular e uma sedação leve. Então, eu prefiro fazer no centro cirúrgico. Tá, e uma pergunta que os pacientes muitas vezes fazem, bom, mas eu vou no centro cirúrgico, aí eu vou fazer uma injeção, daqui a 2 semanas essa medicação já passou o efeito da medicação. E aí vai voltar a dor? Quer dizer, o que você espera como resultado desses bloqueios e infiltrações? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né, João? Que todo paciente faz para a gente quando a gente chega no pré-operatório ali para assinar a cartinha para o paciente para o centro cirúrgico. Doutor, mas quanto tempo vai durar? Vai depender de algumas coisas. Então, que patologia, que doença que a gente está tratando, né? O que o paciente já fez para tratar isso, né? E a resposta dele é a medicação. Então, eu vou te dar um exemplo prático. O paciente tem uma hérnia de disco, um paciente jovem. Uma hérnia de disco é quando um disco desloca do local habitual dele e comprime uma raiz nervosa, um nervo. Está com uma dor no ciático. É um paciente jovem, 30 e poucos anos, é uma hérnia aguda, tem uma semana que está doendo, não tem problema neurológico, está andando bem, só tem dor no trajeto do nervo. É uma hérnia aguda, extrusa, é uma hérnia mole, que tem tudo para reabsorver. Ela vai, com o tempo, desaparecer sozinha, sem precisar fazer cirurgia. Esse é um caso que, se a gente for fazer um bloqueio desse nervo, então aplicar uma medicação no trajeto do nervo, é bem provável que, se correr um bom sucesso, achar certinho o canal e o paciente ficar sem dor, é bem provável que o paciente não volte a ter dor, porque o período que vai durar ali a medicação, normalmente a gente usa um corticoide de depósito que dura alguns meses, é o suficiente para essa hérnia reabsorver, e quando passar o efeito da medicação, a dor não vai voltar, não porque o bloqueio curou ele, porque a hérnia reabsorveu, ela ia melhorar. Então a gente só ganhou tempo nessa história. Agora, se a gente pega um paciente com uma artrose na coluna, com bastante desgaste, que ele está numa agudização de uma dor crônica, então inflamou, está com uma artrite, está com líquido ali nas juntas da coluna, e a gente vai lá, aplica uma medicação, faz um bloqueio, tira a dor dele, ele vai entrar em remissão, vai durar aí 3, 4, às vezes 6 meses, com sorte, né? E aí vai depender muito de como ele vai se comportar depois. Se ele fizer uma boa reabilitação, fortalecer, não tiver postura ruim, não levantar peso no chão, não forçar essa articulação, provavelmente ele vai ficar 1, 2 anos, 3 anos, pode ficar a vida toda bem. Mas se em algum momento algo sair do equilíbrio, ele ganhar peso, não fortalecer, começar a fazer movimento errado, às vezes com 3, 4 meses depois, a dor pode voltar porque vai inflamar novamente. Então depende da patologia, depende da idade, depende do pós, não é só fazer o bloqueio e vai embora para casa e fica bem, está sem dor, tem que reabilitar. Então
a ideia do bloqueio, da infiltração, é além de tirar a dor agora e desinflamar, é proporcionar para o paciente uma melhor reabilitação motora. Ele conseguir fortalecer e ganhar massa muscular, conseguir perder peso, caminhar, fazer uma atividade física, né? Então é todo um tratamento multidisciplinar conjunto aí. Legal. Bom, quando você faz um bloqueio, você está pensando num tratamento local, pontual ali, né? Quer dizer, e dor nas costas, você pode ter aquelas pessoas que te colocam um dedo e falam, olha, é aqui que me dói, é aqui que eu tenho problema. Tem outros que vão falar, não conseguem localizar também, ó, as costas inteiras doem, dói de um lado, dói do outro, dói um pouco mais para cima, dói um pouco mais para baixo. Alguns pacientes têm, de fato, um disco bastante comprometido, outros têm vários discos já com comprometimento. O que que isso muda nessa escolha de tratamento? Então, muda totalmente. No paciente que tem uma dor mais difusa, generalizada, inespecífica, não segue nenhum trajeto, a ressonância tem desgaste em toda a coluna, ele não é um bom candidato para o bloqueio. A gente não pode bloquear, infiltrar a coluna inteira, nem tem dose de medicação para isso, e muito provavelmente ele não vai melhorar. O candidato ideal é aquele paciente que, vamos dizer assim, ele pode até ter desgaste na coluna inteira, desidratação em vários discos, mas ele tem uns 2 ou 3 pontos pontuais ali, por exemplo, ele tem desgaste L1, L2, L3, L4, L5, S1, paciente de 80 anos. Mas na L4 e L5, além do desgaste, ele tem um edema em volta do disco, no osso, que a gente chama de sinal de Modic. Ele tem um estreitamento do canal ósseo, do nervo, com um trajeto de dor naquela raiz. Então, a gente sabe que, apesar dele pode ter dor na coluna toda pela artrose, hoje ele está em crise, a dor por conta dessa dor pontual da L4, L5 e esse trajeto desse nervo. Esse é o paciente ideal para a gente infiltrar, porque aí você vai no ponto-alvo ali e resolve aquele problema pontual da agudização da dor. Agora, casos mais crônicos, dores difusas, fibromialgia, localização inespecífica, não recomendo fazer o bloqueio, a infiltração, tá? Ótimo, legal. Bom, uma última coisa que eu vou querer falar daqui a pouco com você é sobre cirurgia para essas dores, né? Mas antes disso, até para entender um pouco as indicações, muitas vezes nem sempre é tão fácil a gente olhar uma ressonância e falar, olha, daqui que está vindo a dor. A gente tem às vezes um conjunto de alterações no exame, mas a gente até pode suspeitar que alguma coisa específica seja a causa principal de dor, né? E se a gente está pensando em um procedimento mais invasivo, por exemplo, a gente precisa ter uma certeza de que ali é o problema principal dele, aquilo que a gente está tratando, né? Como é que o bloqueio pode ajudar no sentido diagnóstico da lesão? Isso é uma pergunta importante. O bloqueio, além de ser terapêutico, muitas vezes ele é diagnóstico. Então, muitas vezes chega para a gente um paciente que tem desgaste em 3 discos e tem um que está pior. E você quer saber o quanto dele está provocando a dor do paciente. Às vezes é um paciente que não tem condição clínica de submeter uma cirurgia em 3 discos. Então, muitas vezes a gente faz um bloqueio diagnósticos apenas no pior disco e dependendo do resultado, o tanto que melhora essa dor e como que ele evolui no pós-operatório, a gente pode até determinar uma cirurgia menos invasiva apenas naquele disco e desconsiderar os outros 2 menos gasto. Então, tem esse aspecto diagnóstico interessante que muitas vezes a gente utiliza, principalmente quando a gente está pensando em fazer um procedimento endoscópico, que é uma cirurgia menos invasiva que a gente acaba fazendo para poupar níveis da coluna, né? Para evitar aquelas cirurgias grandes com artrodese e parafusos. Legal. Bom, e aí, então, o último ponto que eu queria discutir com você é a questão da cirurgia, né? Primeiro, de fato, quer dizer, pontuar que a cirurgia é uma exceção no tratamento das dores nas costas, né? Mesmo pacientes que às vezes estão com essa dor há muito tempo, que já trataram, muitas vezes tem que ver se de fato o tratamento foi eficaz. E, mais do que isso, você tem que ter um plano cirúrgico que você fala, olha, eu estou indo para resolver o problema que é a causa dessa dor, né? Quer dizer, não adianta pensar numa cirurgia de coluna, porque tem uma dor e não melhora, eu vou operar. Não, tem que ver se a cirurgia vai ajudar para isso, né?
O que você leva em consideração para indicar uma cirurgia? Não estou falando aqui de hérnia de disco, dor ciática, não é um quadro de dor lombar crônica. Então, a dor lombar crônica, a probabilidade de evoluir para uma cirurgia é menos de 5%, tá, João? É muito raro a gente indicar uma cirurgia para uma dor lombar sem irradiação da dor, sem nenhum problema neurológico associado, né? Mas existem alguns pontos aí que às vezes indicam cirurgia. Então, por exemplo, o paciente tem uma dor lombar exclusiva, sem irradiação, enfim, não tem hernia de disco, mas ele tem uma coisa que a gente chama de instabilidade lombar, uma dor discogênica de instabilidade lombar. Então, o disco dele desidratou completamente, achatou completamente, e a vértebra de cima encostou já na vértebra de baixo, mas ela não grudou na de baixo, ela não formou uma anquilose, que a gente fala, ela não fusionou, ela está solta, raspando osso no osso. Esse é um caso que a gente costuma falar entre os cirurgiões de coluna, que é o jogo ganho, né? Quando for tratar cirurgicamente uma dor lombar apenas. Por quê? É um paciente que ele tem uma dor característica, então é uma dor que toda vez que ele vai se movimentar, ele vai levantar de uma cadeira, dói, vai sentar, dói, torcer o tronco, dói, fletir, entrar no carro, sair de manhã, a hora que a musculatura está fria, vai sair da cama, uma rigidez, uma dor de instabilidade, mas ele não consegue sentar no chão, brincar com as crianças. E você vê uma imagem bem típica na ressonância. Então, você tem esse colapso do disco, né? O disco praticamente é inexistente, a vértebra não grudou na de baixo, mas existe um edema ósseo, uma imagem branca dentro do osso na ressonância, principalmente em T2, onde a gente vê o líquido, né? Um hipersinal, e o paciente te conta essa história clássica, que ele não consegue, se ele ficar parado, sentado, ele não sente dor nenhuma, ele vai levantar, começa a doer, ele não consegue ficar em pé muito tempo, ele não consegue fazer nenhum movimento de rotação e flexão sem dor, né? Então, esse é o caso, mas isso é 5% dos pacientes com dor lombar, que é o caso que a gente indica realmente uma cirurgia e o resultado é bom, tá? Agora, fora isso, se você pegar um paciente com um disco desidratado, disco preto lá na ressonância, mas que tem uma altura boa, ele tem uma dor ali que vai e volta, não é um caso bom para operar, é um caso que muito provavelmente você não sabe a origem da dor e você vai acabar operando uma coisa desnecessária. E aí tem os casos de indicação, que não é a pergunta aí, mas de ciática, hernia de disco, e aí é bem específico, né? Tá, Mas isso a para gente vai estar dor lombar discutindo. exclusiva, esse seria o melhor caso para operar, um dos únicos, assim. Tá. E aí, o que é feito na cirurgia? Esse tipo de cirurgia, infelizmente, não tem como a gente fazer uma coisa minimamente invasiva, né? Operar por vídeo. Então, o que está faltando aí é uma estabilização nessa região. E o disco achatou, está faltando uma altura discal. Então, nesse caso, a indicação assim, padrão ouro no mundo todo é a artrodese, fazer a fusão, colocar um calço no lugar desse disco, a gente chama de cage, é uma espécie de um espaçador com enxerto ósseo, que vai fazer a fusão entre as duas vértebras, vai distrair, vai ganhar esse espaço que ele perdeu e fixar essas duas vértebras. Tem casos que precisa fixar a vértebra com parafuso e tem casos que a gente consegue apenas com esse espaçador já fixar o osso sem o parafuso, tá? Então existem as duas opções. Legal. Bom, aí acho que como qualquer cirurgia, eu acho que a coluna, mais do que qualquer outra área ortopédica, a indicação é fundamental, né? Quer dizer, a gente acaba vendo muitas vezes uma artrodese, que é uma cirurgia que tem seus pontos de atenção, seus pontos negativos, sendo feita às vezes numa situação, porque tem um disco, porque tem um problema, não melhorou a reabilitação, e no fundo às vezes você não identificou tão claramente a dor e eventualmente você fica com uma dor persistente porque você tratou uma causa que não era a causa da dor, né? Então, eu acho que aqui a primeira coisa é chamar atenção para tudo que foi discutido antes. Primeiro um exame físico claro, exames de imagem compatíveis, eventualmente algum bloqueio
com não só terapêutico, mas diagnóstico, você começa a aumentar as chances de ter um resultado positivo, né? Agora, existem problemas que estão associados à artrodese, né? De fato, é uma cirurgia que a gente tem que sempre considerar os prós e contras, né? Diria que assim, o maior problema da artrodese de coluna é que você tira a mobilidade no segmento da coluna, você vai jogar essa mobilidade, a pessoa continua mexendo, então ela vai fazer o mesmo movimento em outras vértebras, né? E eventualmente vai gerar uma sobrecarga e lesão nessas vértebras acima de onde foi artrodesado ou abaixo, né? O que seria isso? Qual que é exatamente, isso é de fato um problema comum? Como é que você espera de evolução desses casos de artrodese? Essa pergunta é excelente. Exatamente. Essa artrodese não é isenta de riscos, né? E um dos principais riscos da artrodese é a chamada degeneração do nível adjacente. Então, é você fazer um desgaste acelerado do disco acima da artrodese. Então, a hora que você faz uma artrodese, faz uma fusão naquelas duas vértebras, o disco acima dela, imediatamente acima, começa a trabalhar mais ao longo dos anos, e ele tem um risco aí de 8% a cada 10 anos em degenerar e acabar formando uma hernia de disco ou necessitar de uma nova cirurgia. Então, quanto mais jovem o paciente, maior a sobrevida, maior a chance. Imagina 8% em 10 anos, você operar um paciente de 20 anos, vai ter uma grande chance, com até os 60, ter que operar de novo o disco de cima. Antigamente, há 10, 15 anos atrás, a gente fazia muita artrodese que hoje a gente vê que não era o ideal, porque não tinha muito esse conceito. Então, o paciente tinha uma dor lombar, tinha um desgaste do disco, um disco desidratado, enfim, a gente acabava muitas vezes artrodesando quando as coisas não iam bem. E hoje a gente acaba colhendo alguns problemas aí de degeneração do nível adjacente. É diferente, por exemplo, desse caso que eu te falei, do paciente que ele já tem um colapso do disco, né? Tá já osso no osso raspando, uma dor lombar com um edema ósseo grande. Esse paciente ele já não tem mobilidade alguma ali. Então ele já não tem mais disco nenhum, não tem altura de disco. Então a artrodese vai terminar de fixar, de tirar a mobilidade de um lugar que já não tem, o pouquinho que movimenta causa dor. Então são indicações diferentes. Paciente com desgaste do disco, artrose, mas disco com uma altura boa, o ideal é não pensar em artrodese, por conta dessa degeneração dos demais discos. Apesar do disco estar gasto, estar desidratado, se ele tem uma altura boa, ele tem mobilidade, ele está se mexendo bem. Então, você fazer uma fusão aí é uma coisa antinatural. Então, é muito importante atentar para a indicação específica da artrodese. Hoje em dia, a gente faz muito menos artrodese do que fazia há 15 anos atrás, por conta dessa indicação. Pra você ter uma ideia, uns 15 anos atrás, uma hernia de disco, um disco ainda relativamente bom, muitas vezes o paciente tinha um pouquinho de dor lombar, um pouquinho de instabilidade, a gente tirava a hernia e artrodesava. Nem pensava em fazer hoje que nem a gente faz uma cirurgia por vídeo de 1 hora e vai embora para casa no mesmo dia sem parafuso. Então isso mudou muito, sabe, nos últimos anos. Legal. Luciana, se a gente for resumir um pouco, assim, tudo isso que a gente discutiu, quer dizer, primeiro entender que a dor lombar é um quadro, é a causa mais comum de procura em consultórios de ortopedia, e uma das causas para isso é sedentarismo, é vícios posturais, ou, do outro lado, o excesso de esforço, o excesso de atividade no atleta, né? Isso muitas vezes gera essas dores de aspecto mais inespecífico e que tem que ser trabalhado muito as causas de dor. Então a gente discutiu aqui bastante essas causas de dor, né? Casos que tem de fato alguma lesão que precisa de fato ser tratada de outra forma, representam a menor parte dos casos. Eu diria até que a principal causa de falha é muitas vezes um tratamento mal feito, né, de uma reabilitação inadequada, às vezes o excesso de foco em medicamentos também nisso, mas existem aí eventualmente as indicações para outros procedimentos como a infiltração e a cirurgia, sempre assim baseado muito num exame físico muito direcionado, exames de imagem compatíveis. Quanto mais de fato você olha aquilo para a patologia que você está estudando, melhor
tende a ser o resultado, né? Quando você chega e vai para uma cirurgia sem ter tão claro o que, que você vai fazer, o que, que você vai melhorar, a tendência de resultado ruim é muito grande, né? Legal. Exatamente. Luciano, acho que era um pouco essa discussão, acho que trouxe um pouco essa discussão, até para muita gente que, eu diria, frustrada, né? Porque a frustração com dor nas costas é muito comum, né? Porque dá aquela impressão de que nada melhora, né? Mas acho que esse vídeo, de fato, a gente mostrou que existe uma linha de trabalho que se não vai melhorando de um jeito, você vai tendo outros caminhos a fazer aí, né? Legal. Queria te agradecer a disponibilidade, acho que foi bem válida essa discussão. Quem chegou até aqui vai ter, de fato, talvez esclarecido melhor a queixa que vem tendo e espero contar aí com você em outras discussões. Obrigado, João. Ficamos à disposição aí. E lembrar que coluna vertebral, dor na coluna, todo mundo vai ter. E o mais importante é o que você falou, é um diagnóstico mais preciso e um tratamento mais objetivo, né? Cirurgia é tratamento de exceção mesmo. Na maioria dos casos, se você diagnosticar bem e tratar especificamente, o paciente melhora. Ótimo. Obrigado mais uma vez, Luciano.